Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como utilizar o colher de ouro. Para isso, eu vou utilizar aqui um exemplo bem simples de um bolo de chocolate. A ideia dessa aplicação é auxiliar profissionais que trabalham com culinária. Então, eu vou mostrar um passo a passo aqui do processo de você cadastrar o ingrediente, cadastrar ali unidades de medida, conversão, cadastrar uma receita e no final de tudo isso, como precificar os teus produtos e assim descobrir qual é o menor preço de venda que você deve utilizar em cada porção que você produz aí na sua casa, ok? Então vamos lá. Para entrar é muito simples. Aqui eu já estou na página inicial do aplicativo. Então basta clicar em entrar. E aí, se você tem uma conta no Google, provavelmente você tem uma conta, é só clicar aqui em continuar com o Google, selecionar a tua conta e pronto. Aqui a gente já está na página inicial, na dashboard do Colher de Ouro. Então, vamos lá. Vamos começar cadastrando os ingredientes. Então, a gente pode clicar aqui nesse botão ingredientes ou aqui no menu superior. Vou clicar em novo. E aí, como que funciona? Eu vou cadastrar aqui o meu produto, por exemplo, leite condensado. A unidade em que eu comprei, por exemplo, a embalagem do leite condensado ela informa a quantidade em gramas. Então eu coloco aqui gramas e geralmente vem ali 395 gramas. E informo também o preço. E coloco salvar. O preço que eu paguei, no caso, por aquela embalagem. O que mais? Vou colocar leite. Leite, compro em litros, geralmente é 1 litro. E eu paguei R$ 6,79. Próximo é o chocolate em pó. Chocolate em pó, em gramas, 200 gramas, R$ 29,99. Manteiga, em gramas também, 200 gramas, R$ 11,90. Podem ver que ele já vai aqui mostrando o preço unitário de cada um dos ingredientes que a gente está cadastrando. Vou continuar aqui o cadastro. Açúcar, compro em quilos, 5 quilos, por R$ 20,99. Esses valores aqui são aqui na cidade em que eu moro, né? Então, isso aqui deve ser adequado para o teu contexto, para o ingrediente que você está cadastrando na sua casa. Talvez você consiga por um preço melhor, comprando em atacado, se você produz em grande escala, né? Então, isso aqui é mais um exemplo para a gente pegar o conceito de como a ferramenta funciona. Farinha de trigo, em quilos, 5 quilos, 17,49. O que mais? Óleo em ml, padrão 900 ml, 8,29. Sal, 1 kg de sal, 2,49. Fermento em pó, 100 gramas, 3,99. E aqui na minha receita tem água, então para a gente precificar, eu vou colocar água também, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 1 litro, R$ 1. Ok? Então aqui a gente já tem os nossos ingredientes cadastrados. E agora a gente vai para uma outra etapa antes de ir propriamente para as receitas. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal que tem aqui, que são as ferramentas de conversões. Qual que é a ideia dessa ferramenta? É facilitar o teu dia a dia na hora de você cadastrar receitas. Porque geralmente quando você pega uma receita na internet, você não tem lá quantos gramas de chocolate em pó, quantos gramas de farinha você deve utilizar naquela receita.
Você geralmente tem xícaras, colheres de sopa, e então são unidades, assim, são medidas equivalentes, né? Então, como funciona essa ferramenta aqui? Se você não tiver uma referência, você pode clicar em tabela, e aí aqui vão ter algumas indicações de valores que vocês podem adotar nas conversões de vocês, mas lógico, isso aqui é só uma tabela, não tem nenhum padrão desse cadastrado automaticamente na ferramenta, você tem que cadastrar. Então, como que eu faço o cadastro? Eu vou, por exemplo, aqui em nova conversão, e cada conversão tem que ter um ingrediente associado. Então, por exemplo, chocolate em pó, eu sei que uma xícara equivale a 90 gramas de chocolate em pó, ok? O que mais? Eu sei também que farinha de trigo, uma xícara equivale a 120 gramas, ok? Vamos ver o que mais aqui. Ó, aí eu quero mostrar também para vocês a parte de minhas unidades. Como que funcionam as minhas unidades? Vou mostrar aqui duas funções legais para vocês, então. Então, vou colocar aqui uma nova unidade. Vou colocar aqui uma pitada. É assim. Como funciona? Quando for agora em conversão, e colocar aqui uma nova conversão, pitada geralmente é uma pitada de sal. Então, eu coloco aqui, unidade de origem. Aparentemente na minha tela aqui não está rolando. Deixa eu ver. Pronto. Pitada. Eu tive que aparecer porque eu tô com um zoom aqui para ficar melhor o vídeo. Mas no celular e no aplicativo de vocês deve aparecer com mais facilidade. Então vamos lá. Uma pitada equivale a mais ou menos 0,4 gramas de sal. Então tenho aqui que uma pitada está cadastrado aqui uma conversão. O que mais que eu posso colocar? Por exemplo, uma lata. Então, na hora de criar uma conversão, eu coloco aqui, por exemplo, leite condensado. Olha só, deixa eu ver se eu consigo dar um. Tem que dar um zoom out aqui, daí aparece. Então, uma lata equivale a 395 gramas de leite condensado. Beleza? O que mais que eu posso cadastrar aqui? Vamos, por exemplo, colocar uma manteiga. Geralmente a gente usa em colher de sopa. Então, são 20 gramas, mais ou menos, de manteiga, uma colher de sopa, né? Vocês entenderam. O que mais? Vou colocar aqui também uma colher de sopa de fermento. Então, coloco aqui, colher de sopa. São 10 gramas, mais ou menos. Ok? Então, assim, a ideia dessa ferramenta aqui é justamente você ter isso aqui cadastrado. E aí, quando você for cadastrar suas receitas, fica muito mais simples de você colocar uma xícara, colocar uma colher de sopa. E aí, automaticamente, a aplicação aqui ela já vai pegar ali. Você vê que tem essas duas setinhas, indicam que. Olha aqui, ó. Eu já fiz alguma confusão. Ó. Coloquei colher de sopa, colher de sopa. Mas na verdade são gramas aqui, ó. Ok? Agora tá certo. Então, as duas setas indicam que você pode inserir em gramas, ele pode ir pedir em colher de sopa ou colocar em colher de sopa e pedir o ingrediente em gramas, ok? Então, agora sim, vamos para as receitas. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui e eu vou cadastrar na seguinte ordem e depois vocês vão entender por quê. Primeiro, eu vou colocar uma cobertura de chocolate. Então, eu tenho que indicar aqui quantas porções essa receita rende. No caso, como eu estou fazendo aqui uma receita para cobrir um bolo, então eu vou colocar aqui rende uma porção, ok? Tempo de preparo, você que diz aí quanto você gasta. Custos indiretos, aqui você vai inserir custos, por exemplo, que você tem de tempo lavando os utensílios, gás, energia. São assim o que a gente chama de custos invisíveis, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, R$3. E agora sim, vamos lá. Adicionar ingredientes. E vamos testar agora a conversão do leite condensado, que a gente cadastrou agora há pouco. Então, leite condensado, uma
lata. Então aqui, ó, R$ 6,99. Beleza? Então ele fez a conversão corretamente, porque eu coloquei lá que uma lata custa R$ 6,99 ou 395 gramas. E assim a ferramenta já faz a conversão para mim. O que mais? Leite. Então aqui eu vou colocar 200 ml de leite. Como para líquidos ele faz a conversão automaticamente, porque 200 ml de leite, 200 ml de água, a proporção ali é a mesma, entende? Em termos de volume, né? Então eu posso fazer essa conversão automaticamente. Daria para eu colocar, por exemplo, criar uma conversão de um copo de leite, por exemplo, um copo equivale a 200 ml, alguma coisa assim, entende? Agora vamos lá, chocolate em pó. Então, é meia xícara de chocolate em pó. Então, eu vou colocar aqui 0,5, que seria meia xícara, e aqui, ó. E aí ele já faz o cálculo, ó, de meia xícara. Se eu colocar uma, vai dar o dobro. Ok? E, por fim, a manteiga. Vou colocar 2 colheres de sopa. Pronto. E aqui está calculado já a nossa receita. Mais um detalhe interessante aqui. O colher de ouro ele foi criado para precificar receita e tal. Mas ele pode ser utilizado também como um caderno de receitas que você pode carregar para qualquer lugar. Então, se você quiser, por exemplo, além dos ingredientes, quantidades, colocar também o modo de preparo, você pode adicionar etapas. Então, por exemplo, juntar todos os ingredientes na panela e cozinhar em fogo baixo. E pronto. A gente tem aqui uma receita cadastrada. A hora que eu quiser visualizar ela, é só clicar em cima. E aqui já tem o tempo de preparo, custos indiretos, custo total, custo por porção. No caso, como é uma porção, acaba ficando o mesmo. E aqui um resumo, né, dos ingredientes e do modo de preparo. Vamos lá, o que mais? Agora sim, a gente vai cadastrar a receita do bolo. Então vamos colocar aqui, ó, bolo de chocolate. Então ele rende, vou colocar que ele rende, sei lá, 20 porções, 50 minutos de tempo de preparo e isso aqui, esse valor de custo indireto é um pouco subjetivo. Você que precisa entender os custos por trás ali da tua produção. Às vezes, se você faz uma receita maior, você vai ter uma redução de custo indireto. Depende muito de cada contexto. Agora vamos lá. Então, primeiro aqui, açúcar, 1,5 xícaras, ou seja, 1,5 xícaras de açúcar, ovos, 3 unidades, 2,40, farinha de trigo, 2 xícaras, o óleo vai ser meia xícara também. Hum. Ah, olha só. A xícara geralmente está associada a uma quantidade em gramas. Então, aqui, ó, eu vou salvar a receita. Foi bom que isso aqui aconteceu. Vou aqui em conversões, colocar nova conversão, óleo. Ele vai ser em xícaras e ml. Então, uma xícara tem aproximadamente 240 ml de óleo, ok? A gente pode ver, eu acho que isso aqui eu tenho aqui, vamos ver. Não, na verdade aqui eu só tenho, enfim. Aqui eu acho que eu vou acrescentar essa conversão aqui, para ficar mais claro. Mas enfim, agora a gente tem aqui que uma xícara de óleo é equivalente a 240 ml de óleo. Então a gente vai lá na nossa receita. Vocês podem ver que automaticamente ele já alterou aqui o valor que estava antes. Então vocês podem ver, ó, que agora meia xícara de óleo deu aqui aproximadamente 120 ml. Ele já calculou o valor. Então vamos continuar editando a receita.
Aqui, óleo. O sal. Aqui eu vou colocar aquela pitada de sal. Vocês vão ver que ele nem vai dar um valor. Por que que isso aqui acontece? A quantidade de sal é tão pequena e a forma como a aplicação aqui arredonda os valores que ele não dá nem um centavo. Então ele acaba não aparecendo aqui, né, pra gente. Mas se você quiser ter, para você ter ali um controle da tua receita, né, fica legal você deixar aqui que tem uma pitada de sal. Agora o chocolate em pó. Chocolate em pó é uma xícara. Fermento. Uma colher de sopa. E por fim, um copo d'água. Por que que ele não está dando aqui? Será que eu... Deixa eu salvar aqui. Água, 1 litro. É bom que dá ao vivo isso aqui, né? E aí, por exemplo, vou colocar aqui 200 ml. Ah, daí ele fez a conta. Bem, eu tenho que ver isso aqui. Mas, enfim, dá para talvez fazer uma conversão aqui. Ó. Vamos colocar uma conversão. Vou colocar aqui que relacionado à água. Então, um copo tem 200 ml. Ele deveria estar fazendo isso automaticamente já, como está indicado ali. Vamos aqui nas minhas receitas. Agora sim, ó. Tá aqui, ó. Então, água, um copo, 20 centavos. Perfeito? E agora, o detalhe final aqui que eu queria mostrar para vocês. Por que que a gente cadastrou a cobertura de chocolate antes do bolo de chocolate propriamente dito? Porque eu tenho a funcionalidade de colocar dentro de uma receita o valor de outra receita. Para isso, ao invés de usar ingrediente, eu vou colocar sub-receita. E eu coloco aqui, ó, por exemplo, cobertura de chocolate. E coloco aqui uma porção de cobertura de chocolate. E aí ele já vai fazer a conta de quanto vai custar com a cobertura. E aí eu tenho o custo total, o custo por porção. E aqui, né, fica a teu critério se você quiser colocar um modo de preparo desse bolo. Então coloca atualizar a receita e pronto. Aqui a gente já tem a nossa cobertura e o bolo de chocolate cadastrados. Agora mais uma funcionalidade interessante que eu quero mostrar para vocês e que isso aqui eu acho que é uma das grandes vantagens da colher de ouro. A gente clica aqui em ingredientes, por exemplo, você foi lá, fez todo o trabalho de cadastrar aqui teus ingredientes, as tuas receitas, as conversões, e aí depois foi no mercado, comprou e mudou o preço do chocolate em pó. Digamos que ele dobrou de preço. Um cenário aqui bem caótico, catastrófico, né, para sua vida. Então eu coloco aqui chocolate em pó, eu posso simplesmente editar, e ao invés de pagar R$ 29,99, eu paguei R$ 59,99. Salvei, o que que acontece quando eu coloco em receitas? Ele já atualizou aqui o valor da minha receita. Tudo bem, aqui eu tenho o custo total da receita e o custo por porção. E a precificação, como que eu faço? Para isso, eu clico aqui em preços. Então eu posso fazer aqui um custo manual, né? Se eu tenho aqui no meu caderno coisa custo de produção, eu posso colocar manualmente ou eu posso colocar da receita. Então eu seleciono, por exemplo, o bolo de chocolate e eu quero uma margem de lucro de 200%. Eu quero para mim 200%. Isso sem considerar o imposto que eu vou pagar, sei lá, por emitir alguma nota ou as taxas da maquininha. E aí tudo isso eu posso colocar aqui nesse último campo. Então, por exemplo, vou colocar, sei lá, que eu pago 6,5% de imposto e mais 3,5% da taxa da maquininha. Então, digamos que 10% de taxa. Ou seja, eu tenho que o custo de produção é 3,25. Para vender com margem, com a margem de lucro que eu coloquei aqui, 9,74. E considerando imposto, o valor mínimo de venda de um pedaço de bolo vai ser 10,70. Ok? E aí, com isso,
vocês têm aqui todo o processo de cadastramento de ingredientes, conversões, medidas, receitas e precificação das suas receitas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, podem deixar um like aqui, me ajuda bastante. E se tiverem alguma dúvida também, pode deixar nos comentários aqui. Ou falar assim, eu quero cadastrar tal receita. Me manda o link da receita e eu monto um vídeo aqui e mostro para você. Porque às vezes tem algum tipo de unidade, algum tipo de ingrediente ali que não é tão óbvio assim como você vai cadastrar isso dentro daqui da plataforma. E eu quero ajudar você a fazer isso. Beleza? Obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!